O gótico imediatamente evoca um conjunto muito específico de imagens e sensações. Estruturas medievais em ruínas, sombras densas que parecem se mover por conta própria, nevoeiro rastejando lentamente sobre pântanos silenciosos e o uivo distante de um animal noturno ecoando na escuridão. Talvez nenhuma obra tenha capturado esse espírito de forma tão duradoura quanto Nosferatu de 1922, dirigido por F.W. Murnau, uma das maiores expressões do cinema expressionista alemão. A figura do vampiro alongada, distorcida, quase impossível, não é apenas monstruosa, ela é errada, ela habita aquele espaço desconfortável que hoje chamamos de Vale da Estranheza, algo que parece humano, mas não é. E essa sensação, esse desconforto silencioso se tornaria um dos pilares do horror moderno. Na verdade, grande parte do cinema de terror que conhecemos hoje pode ser entendida como uma extensão direta desse imaginário. De Ravenloft a Castlevania, de Drácula a Frankenstein, o gótico não apenas sobreviveu, ele se expandiu, ele se transformou em um gênero, em uma estética e para muitos até mesmo um estilo de vida. Mas existe um detalhe curioso: apesar de parecer antigo, ancestral, quase eterno, o gótico como entendemos hoje é recente, e isso levanta uma questão importante: se o gótico não é tão antigo quanto parece, de onde ele realmente veio? E para isso precisamos ir além das imagens, além dos castelos, dos vampiros, das sombras. Precisamos entender os fundamentos filosóficos que deram origem a esse sentimento, e nesse caminho, inevitavelmente chegamos ao que muitos consideram a primeira obra verdadeiramente gótica, O Castelo de Otranto. Subintitulado Uma História Gótica, esse livro, publicado em 1764, é frequentemente citado como ponto de origem do gênero, e curiosamente, também é frequentemente considerado hoje tendo um texto difícil. Para muitos leitores modernos, ele parece estranho, confuso, até mesmo ilegível, mas isso não diminui a sua importância. Pelo contrário, ele marca o momento em que algo começa a tomar forma, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de temer. Antes de avançarmos, precisamos dar um passo para trás. Muito antes do gótico existir como gênero, o horror já fazia parte da experiência humana, provavelmente desde antes da própria civilização. Histórias assustadoras não surgiram por acaso, elas tinham uma função, serviam como avisos, como memórias coletivas, como formas de transmitir perigos invisíveis, aquilo que estava além da fogueira, além da segurança da tribo. E se olharmos para as primeiras narrativas registradas da humanidade, veremos que esses elementos já estavam lá. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, encontramos o mito da descida de Inanna, também conhecido como Ishtar, ao submundo. Uma jornada que não é apenas simbólica, mas profundamente perturbadora. Ao chegar aos portões do mundo dos mortos, Inanna ameaça libertar os mortos-vivos, permitindo que eles retornem à terra dos vivos para se alimentarem. Mas ao atravessar os portões, algo muda. Ela é despida de seus adornos, de seu poder, de sua identidade. Até que no fim é deixada sem vida, pendurada como um objeto. É difícil não reconhecer aqui elementos que ainda hoje associamos ao horror: a perda de controle, a vulnerabilidade absoluta e a proximidade com a morte. Na literatura egípcia encontramos relatos de espíritos inquietos, almas que não encontraram descanso, fantasmas que vagam não por maldade, mas por abandono. Já na tradição israelita existe um dos relatos mais inquietantes da antiguidade: a necromante de Endor, uma mulher que, a pedido do rei Saul, invoca o espírito do profeta Samuel, mas o que retorna não é conforto, é condenação, uma mensagem inevitável de queda, de fim, de destino selado.
E avançando para o mundo romano, temos o relato de Plínio, o Jovem, uma história que curiosamente segue uma estrutura muito próxima das histórias de casas assombradas modernas. Um filósofo é atormentado por um fantasma acorrentado. O espírito aparece à noite, arrastando as suas correntes, perturbando o silêncio, até que finalmente seu corpo é encontrado enterrado e a assombração cessa. Uma resolução quase ritualística, como se o horror tivesse regras. Essas histórias mostram algo importante. O horror sempre existiu, mas o gótico é diferente, e essa diferença começa a surgir de forma mais clara quando observamos a Idade Média. Durante a Idade Média Europeia e também no início do período moderno, o mundo era amplamente percebido como um espaço profundamente assombrado, não no sentido figurado, mas literal. Fantasmas, demônios e espíritos, trolls, goblins, todos eles eram entidades e não apenas histórias. Eles faziam parte da realidade cotidiana. E ainda assim existe algo curioso. Apesar de toda essa presença do sobrenatural, essas figuras raramente eram tratadas como verdadeiramente aterrorizantes no sentido moderno. Muitas vezes elas eram familiares, quase caricaturas, coloridas, expressivas, até mesmo em alguns casos estranhamente alegres. Fantasmas medievais, por exemplo, frequentemente apareciam sorrindo, mesmo quando descritos como esqueletos. Havia algo neles que não transmitira puro horror. Eles pertenciam ao mundo, e talvez esse seja o ponto central. O terror medieval não criava uma ruptura completa com a realidade, ele coexistia com ela. O gótico, por outro lado, faz exatamente isso. Ele rompe, ele desloca, ele cria uma sensação de estranhamento, de algo que não deveria estar ali. E essa mudança não é apenas estética, ela é filosófica. Ela está diretamente ligada a uma transformação profunda na maneira como o ser humano passou a entender a própria mente. Para compreender essa mudança, precisamos voltar ao final do século XVII, mais especificamente ao trabalho de um filósofo inglês chamado John Locke. Em sua obra Ensaios sobre o Entendimento Humano, publicado entre 1689 e 1690, Locke propõe algo radical para sua época. Até então, grande parte da filosofia da mente se concentrava na estrutura da alma, suas partes, suas funções, suas capacidades. Mas Locke muda o foco. Ele passa a perguntar o que é consciência, o que significa estar consciente e, mais importante, o que define quem nós somos. Para Locke, a resposta é clara. A identidade pessoal não está no corpo nem na alma no sentido tradicional. Ela está na consciência, na continuidade da experiência consciente. Nós somos aquilo de que temos consciência, e essa ideia muda tudo, porque a partir desse momento a experiência subjetiva, aquilo que sentimos internamente, passa a ocupar o centro da filosofia. Não é mais apenas sobre o mundo externo, é sobre como o mundo é percebido, como ele é sentido. E é aqui que algo extremamente importante acontece. Se a consciência é construída a partir da experiência, então as sensações, aquilo que sentimos, se tornam fundamentais, como prazer, dor, medo, desejo. Esses elementos deixam de ser apenas reações e passam a ser objetos de estudo. E na geração seguinte, isso se intensifica. Filósofos começam a investigar como essas sensações moldam não apenas a mente, mas também a moral, o comportamento e até a estética. Jeremy Bentham, por exemplo, desenvolve toda uma teoria moral baseada em prazer e dor, mas paralelamente algo mais sutil começa a emergir: o interesse crescente pela experiência da beleza. O que torna algo belo? Por que certas coisas nos agradam? Inicialmente a resposta parece simples: a beleza está associada ao prazer. Ela é suave, harmoniosa, equilibrada, pequena, delicada, refinada. Ela não ameaça, ela conforta. Mas conforme essas investigações avançam, surge um problema, ou talvez uma descoberta. Existem experiências que não são exatamente prazerosas e ainda assim são profundamente impactantes. Experiências que envolvem medo, tensão, até dor, mas que de alguma forma também atraem.
montanhas imensas, tempestades violentas, o oceano em fúria, a escuridão absoluta. Essas coisas não são belas no sentido tradicional e ainda assim elas nos afetam de maneira intensa, quase irresistível. O escritor Joseph Edson descreveu essa sensação como um horror agradável, uma contradição, algo que deveria afastar, mas que ao mesmo tempo aproxima. E é exatamente nesse ponto que surge um dos conceitos mais importantes para o entendimento do gótico, o sublime, desenvolvido de forma mais sistemática por Edmund Burke em 1756, na obra Uma Investigação Filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo. Se entrar no túnel do tempo, né? Se tivesse o túnel do tempo e você entrasse em... O sublime representa o oposto da beleza. Se a beleza nasce do prazer, o sublime nasce da dor. Se a beleza é suave, o sublime é intenso. Se a beleza calma, o sublime sobrecarrega. Para Burke, o sublime está diretamente ligado ao terror. Não um terror imediato, mas um terror potencial, a sensação de que algo pode nos destruir, algo maior do que nós, mais forte, incontrolável. E quando somos confrontados com esse tipo de força, algo acontece. Como nossa mente falha em processar completamente a experiência, ela fica saturada, sobrecarregada, e nesse estado o pensamento racional diminui, o controle diminui, e o que resta é a sensação pura, intensa, dominante, quase hipnótica. E essa sensação, esse impacto é exatamente o que o gótico captura. O gótico não é apenas sobre medo, ele é sobre o sublime, sobre essa mistura de fascínio e terror, sobre esse momento em que a mente encontra algo que não consegue compreender completamente, porém também não consegue ignorar. E é a partir daqui que o gótico começa de fato a tomar forma. Agora que entendemos o surgimento do sublime, precisamos nos aprofundar. Edmund Burke não apenas identificou o sublime, ele praticamente criou um manual, uma estrutura dos elementos que o produzem, e de maneira quase direta, essas estruturas se tornariam a base da estética gótica. Para Burke, o sublime nasce do terror, mas não de qualquer terror. Ele nasce do contato com algo que possui poder absoluto, algo que pode nos destruir, mas não o faz. Uma força que existe além do nosso controle, e esse poder pode se manifestar de diversas formas. A primeira delas é a vastidão, montanhas gigantescas, oceanos intermináveis, o céu noturno infinito. Quando nós somos confrontados com algo assim, nossa mente tenta medir, compreender, mas falha, e nesse fracasso surge o sublime, porque percebemos algo profundamente desconfortável. Somos minúsculos. Outro elemento essencial é a obscuridade, o que não pode ser visto claramente, o que se esconde nas sombras, o que não pode ser totalmente compreendido. Isso é mais aterrorizante do que qualquer imagem explícita. A escuridão não revela, ela sugere, e ao sugerir permite que a imaginação preencha o vazio, e a imaginação humana quase sempre cria algo pior, muito pior. Há também o elemento do poder. O sublime está presente naquilo que demonstra força avassaladora. Tempestades violentas, trovões que fazem o chão tremer, relâmpagos que rasgam o céu. E também no poder divino, na ideia de deuses que não são benevolentes, mas imprevisíveis, que punem sem explicação, que agem sem piedade, como no livro de Jó, onde o sofrimento não é explicado, é apenas um imposto. Outro aspecto importante é a magnitude, não apenas da natureza, mas também das criações humanas, catedrais gigantescas, castelos imensos, estruturas feitas de pedras projetadas para durar eternamente. Mas o sublime está na degradação delas, a ruína, a decadência, na percepção de que até mesmo aquilo que parecia
eterno foi consumido pelo tempo. Uma catedral abandonada, um castelo em colapso, paredes tomadas pelo musgo, silêncio e esquecimento. Isso não é belo, é perturbador, porque revela algo inevitável: nada permanece. O som também desempenha um papel fundamental no Sublime. Não o som harmonioso, mas o som intenso, o eco distante, o trovão profundo, o vento atravessando estruturas vazias e especialmente os sons da noite, o grito de um animal invisível, o bater de asas no escuro, o uivo de algo que não podemos ver. Esses sons não apenas assustam, eles criam expectativa, antecipação, e o medo muitas vezes está na espera. Listen to them. Children of the night. What music they make. Até mesmo o tempo dentro do Sublime se comporta de forma diferente. Ele não é contínuo. Ele é irregular, repentino, imprevisível, como um susto, como um evento que surge sem aviso e desaparece antes que podemos compreender. O Sublime também não é apenas visual ou conceitual. Ele também agrega elementos físicos e sensoriais, como o cheiro de algo em decomposição, o gosto amargo, desagradável, a sensação de algo rastejando sobre a pele. Mas talvez o aspecto mais importante de todos seja o vazio, a ausência, o nada, espaços vastos, silenciosos, desprovidos de vida, a ideia do infinito, do eterno, do espaço e do tempo se estendendo sem fim. Essa sensação, que mais tarde seria explorada no Lovecraft como as Backrooms, já estava presente aqui, no coração do Sublime. E é exatamente isso que o gótico faz. Ele pega todos esses elementos e os transforma em linguagem, em arquiteturas, em literatura, em músicas, em imagens. O gótico é o Sublime organizado, estruturado e encenado. Mas existe um ponto crucial que Burke deixa claro e que muitas vezes passa despercebido. A maioria de nós nunca experimenta o Sublime verdadeiro, porque o Sublime real, óbvio, é perigoso. Ele envolve risco, dor, possibilidade de destruição, e a civilização moderna faz exatamente o oposto. Ela nos protege, nos afasta da natureza, nos afasta do perigo real. Então o que acontece quando assistimos a um filme de terror ou exploramos uma história gótica? Estamos querendo experimentar essa sensação. Burke chama isso de deleite, uma versão diluída do Sublime, um terror controlado, seguro, um monstro mais através da tela, uma tempestade mais vista de dentro de casa, um cemitério sem perda, é um horror sem consequências. E por incrível que pareça, isso nos atrai, porque existe prazer, um prazer estranho, quase contraditório, mas real, e é exatamente nesse ponto que o gótico encontra seu espaço, entre o medo e o prazer, entre o perigo e a segurança, ficando entre o real e o imaginário. E agora, com todos esses elementos estabelecidos, finalmente chegamos ao momento em que tudo isso se transforma em algo concreto, uma obra, um texto, um marco, o momento em que o gótico deixa de ser apenas uma ideia e se torna um gênero. Com todos esses elementos estabelecidos, o terreno estava pronto, o sublime já havia sido definido, a subjetividade já havia sido colocada no centro da experiência humana, e o fascínio pelo medo já começava a tomar forma. Faltava apenas alguém que reunisse tudo isso, e esse alguém foi Horace Walpole. Em 1764, Walpole publica o Castelo de Otranto, e com isso algo novo nasce. Não apenas uma história, mas um gênero inteiro. Mas antes de entender a obra em si, precisamos entender o nome: gótico. Hoje associamos essa palavra a uma estética específica, mas historicamente o termo era negativo. Os godos eram povos germânicos que migravam para o oeste da Europa entre os séculos 4 e 5. Para os humanistas do século XV, eles eram responsáveis pela queda do Império Romano, ou seja, pela destruição da civilização. O termo gótico, portanto, passou a significar algo bárbaro, primitivo, escuro e violento. Tudo aquilo que representava decadência. Arquitetura medieval, gótica. Arte não clássica, gótica. Religião não romana,
gótica. Era praticamente um insulto. Mas como tudo na história, esse significado começou a mudar, especialmente na Inglaterra. Diferente dos italianos que viam como herdeiros diretos de Roma, os ingleses começaram a resgatar essa identidade gótica. Eles começam a ver os godos não como destruidores, mas como libertadores, não como bárbaros, mas como povos livres. Essa reinterpretação ganha força principalmente entre os pensadores políticos e culturais, os chamados Whigs. Para eles, os povos germânicos representavam uma tradição de liberdade, em oposição à tirania associada a Roma e posteriormente à Igreja Católica. Essa ideia inclusive influenciaria pensadores políticos importantes, chegando até figuras como Thomas Jefferson. Ao mesmo tempo, outro fenômeno acontecia: a Reforma Protestante. Com ela, muitos mosteiros são destruídos, igrejas são abandonadas, imagens religiosas são quebradas, mas algo curioso permanece: as ruínas. Essas estruturas não são completamente apagadas, elas ficam encarregadas de história e começam a fascinar. Elas se tornam símbolos não apenas de fé, mas de perda de tempo, de algo que foi e não é mais. E esse fascínio cresceu. Jardins passaram a incluir ruínas artificiais, as chamadas folies, construções deliberadamente criadas para parecer antigas, quebradas e esquecidas. A estética gótica começou a emergir não apenas na literatura, mas também na arquitetura, no design e na própria forma de viver. E é nesse contexto que o Walpole entra. Ele não apenas escreve sobre o gótico, ele vive o gótico. Após adquirir a sua casa, ele a transforma completamente, reabatizando como Strawberry Hill, a residência remodelada em estilo neogótico, arcos pontiagudos, vitrais e elementos medievais. Mas não para por aí. Walpole enche a sua casa com armaduras antigas, espadas, retratos e relíquias. Ele cria um ambiente, uma atmosfera completa, uma mistura de catedral, castelo, ruína viva, e ele descreve essa estética com uma palavra interessante: melancolia. Um estado emocional sombrio, mas não vazio, pesado, mas não atraente. E então surge a obra O Castelo de Otranto. A narrativa se apresenta inicialmente como uma tradução de um manuscrito medieval, uma estratégia que o Walpole abandona posteriormente, mas que já indica sua intenção: criar algo que se pareça antigo, autêntico, quase mítico. E dentro dessa obra encontramos tudo, literalmente tudo que hoje associamos ao horror gótico: um castelo mal assombrado, passagens secretas, profecias antigas, uma atmosfera constante de escuridão, tempestades violentas, ventos que apagam velas, sombras que se movem, e além de elementos quase surreais, como um capacete gigante que cai do céu, pinturas que ganham vida, personagens tomados por paixões extremas, amor, obsessão, loucura. A narrativa é intensa, quase caótica. E o próprio castelo deixa de ser apenas um cenário, ele se torna um personagem. E o mais importante, o destino parece inevitável. Há uma sensação constante de que tudo já foi determinado, de que nenhuma ação pode evitar o fim. Praticamente todos os elementos do horror moderno estão ali: o susto repentino, a escuridão absoluta, a casa antiga decadente, o segredo oculto, a ameaça invisível, a sensação de condenação. E com isso, o gótico começa a dar os seus primeiros passos. O impacto dessa obra foi imediato. Ela teve várias edições, inspirou outros autores e deu início a um movimento que se expandiria rapidamente, especialmente entre escritores no final do século XVIII. Um detalhe curioso é que muitos leitores modernos consideram o Castelo de Otranto difícil, estranho, até mesmo ruim, mas talvez isso não importe tanto, porque o valor da obra não está apenas na sua leitura, mas no que ela iniciou. Ela simplesmente estabelece os fundamentos, define a linguagem e abre o caminho. Se quisermos entender o gótico ou até mesmo a nossa relação com o medo, precisamos dar os créditos a essa obra. O sublime de Burke, a subjetividade de Locke e a imaginação de Walpole deu origem ao gótico, que no fim não é apenas sobre monstros, ele é sobre a percepção, sobre o que sentimos diante do desconhecido, sobre o momento em que a mente encontra algo que não consegue compreender e, mesmo assim, não consegue ignorar. E talvez seja
por isso que o gótico nunca desaparece, porque sempre ficamos atraídos a ele.